fez um teste de internet e tem certeza que você tem esse diagnóstico, você tem que ver essa live até o final. Muitas pessoas fazem testes de internet ou veem algumas características de alguns diagnósticos e já acreditam que tem aquele diagnóstico. Já chega no médico, no psicólogo, dizendo, eu tenho esse diagnóstico aqui e eu quero tratar. Vamos entender que nessa noite, vamos entender que tem diagnósticos que podem parecer um com os outros, mas não são a mesma coisa e que muitos diagnósticos podem estar juntos e misturados. E que um belo acompanhamento, uma bela consulta nunca será substituída pelo vídeo de internet e nem por uma live. Sejam bem-vindos! Gente, hoje é polêmico o caso, viu? A live 4 de bipolaridade. Se você não viu a 1, a 2 e a 3, eu te oriento a procurar aqui no meu perfil as 3 lives e começar a assistir desde a número 1, para que você não pegue cortes e simplifique um diagnóstico tão complexo como a bipolaridade. É claro que a gente não dá diagnóstico na primeira consulta, mas podemos dar hipóteses diagnósticas numa primeira consulta e que muitas vezes um acompanhamento vai esclarecer qual é o teu diagnóstico. Hoje vamos receber aqui a neuropsicóloga Carline. Ela faz testes de neuropsicologia, onde a gente consegue identificar o QI daquele paciente, se ele tem altas habilidades, se tem TDAH, qual que são os traços ali, qual que é o possível diagnóstico. Então, fica até o final para você entender, para a gente poder diferenciar. A gente vai entender que o bipolar parece muito com TDAH. O bipolar parece muito com borderline. O bipolar parece muito com, às vezes, algumas características, não parece muito não, algumas características parecidas com o autismo. E também até o toque. Muitos pacientes que têm síndrome do pânico ou crise do pânico pode ser, no fundo, bipolar. Gente, caso vocês queiram mandar dúvidas, vocês mandam aqui, aqui embaixo, tá certo? E a gente vai fazendo pergunta, a gente vai conversando. Eu vou esperar a... Tá travado. Ver se ele tá rodando legal. Esperar a Carline entrar pra gente poder chamá-la. Pessoal, muitas pessoas têm feito testes de internet e agora está na moda, né? O ChatGPT. Joga no ChatGPT que ele te responde. E muitas pessoas desmerecem aí a parte de um profissional realmente avaliar. É claro que eu já tive certeza de muitos diagnósticos em pequenas avaliações, em pequenos contatos, com poucos contatos com o paciente, mas tem paciente que a gente consegue, às vezes, dar um diagnóstico só com quase 1 ano de acompanhamento. Porque a gente trabalha com aquilo que vocês nos trazem. E também a gente percebe muita coisa que você nem se percebe. Às vezes você não percebe que você tem uma característica que eu, como profissional, enxergo e consigo ver. Nós vamos entender aqui, juntamente com a Carline, que muitas vezes a gente recebe pacientes que vêm com um diagnóstico pronto, que na verdade não chega a ser um diagnóstico, mas é uma suposição de diagnóstico, e que acabam trazendo pra gente características para que a gente compre esse diagnóstico para poder justificar os seus comportamentos, que às vezes não tem nenhum diagnóstico e sim apenas um comportamento. Vou chamar aqui a Carline. Deixa eu ver. Cadê Carline? Carline, pede para entrar, por favor. Vê se você consegue, que eu não tô conseguindo colocar você. Aqui, pronto. Citei, Carline. Basta você aceitar. Certo. Boa noite, Olá, Carline. boa noite, tudo bem? Deixa eu só Tudo arrumar meu jóia. celular aqui que tava sem bateria.
Boa noite, bom, eu sou a Carline, sou psicóloga e neuropsicóloga, né? Estão me ouvindo? Sim, Ai, perfeito. Eu vou participar hoje, né, da live com a doutora Thais aí, né, falando um pouquinho, né, dos diferenciais dos diagnósticos, né, de bipolar, TDAH, border, enfim, né? Vamos adentrar um pouco nesse assunto. certo. Carlinhos, se apresente, o que que você faz? Tem pessoas que podem não te conhecer. O que que você faz? O que que você mais pega no seu dia a dia? Então, como eu falei, né, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, já atuo aí há mais de 12 anos na área clínica, né? Eu atendo hoje clínico, atendimento de psicoterapia, tanto de criança, adulto e idoso, tá? Meu foco maior é esse, adolescente também, mas normalmente eu encaminho para minhas colegas quando tem alguns casos de adolescente, né? E faço avaliação neuropsicológica também, né? Que a avaliação ela auxilia no diagnóstico de muitos transtornos, né? Como o TDAH, o autismo, bipolaridade, né? Alguns transtornos de personalidade também. Então, ele auxilia bastante. Também diagnósticos num quadro mais avançado, por exemplo, de Alzheimer, demências, né? Em geral no adulto idoso. Então, essa é a minha linha de trabalho aí. E você pega muito TDAH que parece bipolar, que parece border, que parece autista, que se mistura? Socorro, muito. Ai, às vezes eu vou até pedir um socorro ali do lado, né, Thaís? Porque eu falo, que é isso, gente? Mas Sim. sim, gente, os diagnósticos, nós profissionais, eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe, né? Então, a gente tem dúvidas, a gente precisa buscar o que? Conhecimento, a gente precisa correr atrás, a gente precisa verificar se aquele paciente ele está dentro ou não daquele diagnóstico antes de sair só entregando laudo por aí. As coisas não Uhum. funcionam dessa forma, né? Então, sim, a gente também tem esse trabalho aí dessa diferenciação, né, de um diagnóstico de outro. Se para nós é difícil, imagina para o paciente que é leigo, né? Que fez um teste de internet ou que numa rodinha de conversa vê uma característica, duas características de um diagnóstico e já acha que tem aquele diagnóstico, né? Sim, totalmente. Isso é errado, viu? Não façam isso, por favor. Porque E o assim, que pode falar? esse autodiagnóstico aí, eu acho que é mais uma justificativa que você tenta buscar para se tornar mais fácil, talvez para você, uma dificuldade que você tem de lidar no seu dia a dia com algumas obrigações, né? Então é mais fácil ocupar um TDAH do que colocar responsabilidade em mim, que não quero, né? Eu, assim, não quero fazer, né? Eu não tô conseguindo seguir uma rotina, regras. Então eu vou buscar um diagnóstico para justificar isso. Só que lá na frente, isso pode ser muito prejudicial para você. Sim. Muitas pessoas, né, às vezes não faz exercício físico, fica muito na internet, e a gente tá numa onda em que todo mundo tem um pouco de baixa concentração, mas não quer dizer que a gente tem TDAH. E uma coisa que é interessante na prática, Carlinhos, não sei se acontece com você. Geralmente o paciente que tem o diagnóstico, ele não quer o diagnóstico. Em qual sentido? Ele fala, então, eu acho que eu não tenho TDAH, não. Porque eu acho que às vezes é uma desculpa que eu tô querendo arrumar se eu falar que eu tenho TDAH. Geralmente, esse paciente que não quer o diagnóstico, geralmente é o paciente que tem o diagnóstico. Exatamente. É esse mesmo que tem o diagnóstico, porque, assim, na verdade, gente, qual é a vantagem de se ter um diagnóstico, né? Para que a gente quer levar isso para nossa vida? Claro, ele tem a vantagem quando se tem realmente a doença. Tirando isso, não tem vantagem, né? De você burlar um diagnóstico aí para você ter ele.
Você não Aham. tem ganhos, você tem prejuízos para sua vida. Quando eu tenho de fato o diagnóstico, ter o diagnóstico é muito bom, né? Porque aí Sim, com é uma certeza. libertação. É, exatamente. Quando você está falando de algo fidedigno, aí sim, porque daí você vai entrar com tratamento, você vai fazer, né, uso de medicamentos necessários, você vai conseguir compreender os seus gatilhos emocionais, você vai aprender a ter um autocontrole sobre você, sua rotina. Enfim, aí é uma situação à parte, que aí é perfeito, para isso que serve. Só que acontece muito, não sei se com a doutora, mas comigo, como faço muita avaliação neuro, de paciente sair daqui batendo porta porque eu falei que não tinha o diagnóstico. Mas como? Não tenho esse diagnóstico, né? Você não tá vendo? Eu falei, olha, não tô vendo. Mas espera aí que eu tô observando outras coisinhas aqui que talvez sejam importantes para o seu outro diagnóstico, não esse, né? Dá pra gente ir entrando, então, porque um dos principais, eu acho que se confunde. Como a live é sobre bipolaridade, a gente tá numa série de lives. Essa é a quarta live, né? Pra quem não viu as outras três, tá aqui no meu perfil. Hoje é a quarta live sobre bipolaridade. E muito se tem aí de conceitos errados sobre isso, por isso que eu vim trazer essa série de lives. E hoje a gente veio trazer, assim, diagnósticos que parecem bipolaridade, mas não é. Por exemplo, borderline, né? O borderline é um transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa ela oscila de humor e muitas vezes o borderline é chamado pelos leigos ou às vezes por um profissional que não realmente tem um conhecimento ali de bipolar, porque ele também oscila de humor semelhante ao bipolar, né? Ele também tem uma instabilidade de humor, tem conflitos nos seus relacionamentos semelhante ao bipolar. Ele tem uma impulsividade também, né? Pode ter uma ideação suicida como bipolar, pode ter comportamentos de risco como bipolar. Mas o que diferencia assim o border de um bipolar, de fato? Já que Sim. eles se parecem tanto, né? Talvez a intensidade, né? Porque o border, ele é muita emoção e ele é um transtorno, né? Que ele vem lá de trás, né? Então, ele envolve muito esses critérios da pessoa viver a vida do outro, né? Então, porque ela precisa, é como se ela precisasse do outro para sobreviver, né? Uhum. E o bipolar ele já está dentro de um quadro mais de um transtorno depressivo que surge ao longo da vida, né? Assim, a idade, se eu não estiver equivocada, doutora, é 20 anos, né? A média, né? Pode ser na adolescência, da abertura, assim como o border também pode aparecer logo na adolescência, né? E, e ao mesmo tempo ela pode estar, ele está mais dentro de um quadro depressivo, né? O bipolar, porque ele passa de fases, né? De manias e hipomanias, né? E já o border, ele não tem tanto essa transição de fase, se eu não estiver errada. Não é isso? Ele é mais intenso mesmo. Ele é aquela. A razão não existe para ele, é tudo muito emoção. Então tudo é muito intenso, né? Como se Uhum. ele precisasse realmente do outro para ele viver, para ele existir. E ele vive a vida do outro intensamente, que ele deixa a própria identidade para ele seguir a identidade do outro, né? E o bipolar ele já não tem isso nessa intensidade. Alguns bipolares depende da fase, né? Mas o que traz a diferença mesmo é que o bipolar ele oscila independente do que está acontecendo também ao redor, né? Sim, O board é essa coisa do outro, né? Se eu tô num relacionamento ou afetivo, ou né, amoroso, ou de amizade, e acontece ali a chance de eu ser rejeitado, ou aconteceu alguma situação naquele dia, isso muda o meu humor, o border. Já o bipolar, ele não depende tanto do meio e dessas relações, né? Que você está falando também, dessa intensidade de se entregar nesse relacionamento.
O bipolar, ele vai oscilar independente do que está acontecendo. É lógico que os gatilhos emocionais são importantes para qualquer ser humano de qualquer diagnóstico. Mas o bipolar, às vezes, está tudo certo e ele fala assim, doutora, do nada eu fiquei assim. Do nada eu fiquei assado. Então, assim, o bipolar, ele pode oscilar por uma questão neuroquímica mesmo. Sim, Às pode. vezes por privação de sono. Não precisa de um evento externo, né? É tudo muito interno, né? Já o border não, né? Ele precisa ser deixado, um exemplo, né, por alguém, enfim, porque ele vive do outro, é como. Ou ele acha que está sendo rejeitado, às vezes ele nem está sendo, né, o border. Então ele é muito intenso. O bipolar também pode ser intenso, só que ele tem as fases, né? E o border ele costuma oscilar muito rápido, por exemplo, né? Existem raros casos de bipolar que pode oscilar num dia só, mas são raros, tá? Normalmente o bipolar ele oscila dias ou semanas, Demandas. fase ou outra. Já o border, no mesmo dia, ele pode ter duas, três emoções. Então, ele pode acordar de um jeito e dormir de outro. Por quê? Depende de como que foi o dia dele, né? E, Exatamente. é, e essa é uma diferença muito, muito importante. Geralmente, o border, ele é o tempo todo, ele tem dificuldade de autoimagem, né? Autoestima baixa, medo de rejeição, vazio intenso. Já o bipolar, ele tem fases que ele fica assim, outras fases ele fica, às vezes, não, eu sou boa mesmo, eu sou maravilhosa. Apesar de eu ter muitos bipolares tipo 2 aí, que eles são autoestima bem assim, ruins, assim, bem baixa. Mas geralmente é essa a diferença. O border oscila muito rápido e depende do que está acontecendo ao redor. Sim, e ele vive numa fase de angústia também muito grande, né? Porque ele espera muito do outro, né? Então, por ele ter essa necessidade intensa, né? De ter a outra pessoa ali. Uma outra coisa, não sei se você percebe nos borders, que assim, ele entra num relacionamento, se esse namorado for, a gente estava até conversando hoje, né? Se ele for surfista, esse border vai virar surfista. Porque Vai. ele não tem uma autenticidade, né? Ele não tem uma segurança de si. É, só que se ele sair desse relacionamento e for namorar, sei lá, um cowboy, vai virar um cowboy também. Vai virar um country. Já o bipolar pode acontecer de ter uma obsessão por uma pessoa, só que daí é só aquela pessoa. Ele já namorou 20 pessoas na vida dele, mas há 20 anos atrás ele teve um namorado que ele é apaixonado até hoje, né? Ele fica E obcecado. geralmente isso em fase de mania, né? Nas outras fases, não. Se ele tiver estável, essa obsessão não fica tão intensa. Já o border não depende tanto de fases, né? É uma questão de o momento agora. Onde que eu estou? É por essa pessoa, então eu estou cega por essa pessoa. Exatamente, né? E daí essas são algumas diferenças, né? Umas pequenas diferenças aí que às vezes não é qualquer um que vai ter esse olhar clínico e identificar, né? Às vezes você vai lá para a internet, faz uma escala lá e dá o resultado, mas não é. A gente tem que ter um olhar clínico, a gente tem que ter uma avaliação, né? Um conhecimento, porque eu brinco, né? Na faculdade eu tinha todos os transtornos possíveis. A gente vai estudando, a gente como profissional, gente, a gente vai estudando os diagnósticos, a gente fala, será que eu não sou tal coisa? Às vezes é, né? Mas será que eu não sou tal coisa? A gente passa por todos os diagnósticos e por alguns segundos a gente pensa, por quê? Todos nós temos traços de alguma coisa, tá? Agora, para você ter um transtorno, de fato, você precisa ter critérios. E às vezes a gente consegue um diagnóstico rápido, às vezes não. Por isso que é importante o acompanhamento profissional. Ah, uma outra coisa muito importante, o border também, ele pode colocar a vida dele em risco para chamar a atenção de outra pessoa, que ele está obcecada, né? Ele Uhum, pode chegar nesse ponto também, né? De cometer alguma coisa que chega a colocar porque ela quer a atenção, ela quer o carinho, ela quer aquela pessoa preocupada com ela. Então, nesse excesso, ele pode cometer algumas coisas, né? uhum, Infelizmente, isso que é eu acho que é o mais grave do border, né? uhum. E eu vejo muito também, já entrando em outro diagnóstico que parece bipolaridade, mas não é, na verdade tem características, né?
Eu já peguei pacientes bipolares que vieram achando que era autista. Autismo. E aí a gente passa e fala assim, nossa, mas por quê? Porque, gente, o bipolar, na fase depressiva, ele pode ficar mais isolado, né? Ele pode ficar com baixa socialização. O bipolar em fase, às vezes, de hipomania mista. Não sabe o que é hipomania mista? Faltou na live 1, 2 e 3. Vamos assistir, tá? Em alguma fase ali da hipomania mista, o, o TAB, que a gente fala que é o bipolar, ele vai ficar mais irritado. Então, sensibilidade a estímulos, né? Que o autista tem muito, né, o Carline? Sim, eles têm sensibilidade diversas, na verdade, né? Não é que todos vão ter todas as sensibilidades, né? Mas tem auditiva, de claridade, né? Texturas, né? Assim como o TDAH também tem algumas características de sensibilidade. Só que assim, não é assim, gente, que, porque eu tenho gastura de pegar em papel, eu tenho autismo. Não, gente, não generaliza não, por favor. Uhum. Tá? Então, assim, o diagnóstico ele é muito minucioso. A gente tem que ter muita cautela para fechar um diagnóstico. Não é assim, só sair fechando. E assim, né, eu e a doutora Thais até discutimos muitos laudos que a gente pega aí, né, equivocadíssimos, que a gente fala, meu Deus, isso aqui tá tudo errado. Não é assim, né? Então, assim, uma avaliação, ela tem que ter cuidado, ela tem que ter cautela, ela precisa ser investigada. Então, não é porque eu tive um atraso no desenvolvimento, na fala, que é um dos sintomas ali, né, do autismo, e porque eu tenho dificuldade com certas texturas de roupa, que eu tenho autismo. Não é, a gente tem outras coisas envolvidas, né? Então é um conjunto. O DSM mesmo, ele traz para a gente os critérios que a gente precisa identificar. E outra, diagnóstico a gente fecha se não existir um outro diagnóstico por trás ali que pode estar barrando isso daqui, né? Então, às vezes, tem que ser analisado, tem que ser avaliado, né? Então, Sim, é igual, por exemplo, o toque. O toque eu pego muito bipolar que tem sintomas de toque, mas não é o transtorno obsessivo compulsivo. E às vezes eu vejo profissionais do tipo, o paciente, sei lá, teve lá um comportamento obsessivo compulsivo, aí o profissional já fala, você tem toque, né? Ou a pessoa tá, às vezes, numa fase, o bipolar pode estar numa fase de mania e ficar mais produtivo e de limpeza. Aí as pessoas têm uma mania de falar que tem toque de limpeza. Fulano tem toque, né? E aí a gente confunde toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, com a bipolaridade, que tem sintomas de obsessão e compulsão. Que a pessoa fica ali obsessivo por aquilo e compulsivo por aquilo. E aí pode se confundir, mas são duas coisas diferentes. totalmente. E que muitas vezes vai precisar da psiquiatria deixar mais claro isso. Por quê? Porque o tratamento para um totalmente diferente do outro. Porque se eu acho que o paciente tem toque, eu vou lhe meter-lhe o antidepressivo. E o bipolar com muito antidepressivo sem estabilizador de humor vai piorar muito. Então, às vezes parece uma coisa e não é. E se eu não fizer esse diagnóstico correto, a hora que eu colocar a medicação, pode ser que isso fique claro. É claro que muitos pacientes a gente só consegue perceber quando a gente começa o tratamento. Isso de TDAH, de toque. Por isso que é importante, gente, o acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra. Por quê? A gente vai começar um tratamento e vai ver como é que fica. E vamos conhecendo e vamos vendo. Pode ser que a minha hipótese, pode ser que a hipótese da Carline, a princípio, na primeira consulta, seja totalmente diferente de uma hipótese que a gente vai colocar lá na frente. Lembrando que é uma hipótese. Mas se você sumir do acompanhamento ou não fizer o tratamento, vai ficar ainda mais obscuro para nós. Sim. Porque assim, já pegou o paciente que você falou, nossa, eu juro que esse paciente tem, sei lá, autismo. Aí no final você vê que não é aquilo.
Já peguei paciente que veio para um diagnóstico e saiu daqui com dois. Diferente. Dois diferentes. Então, assim, porque você. Tem muitos sintomas que eles são mascarados, ou muitas coisas também que está acontecendo muito. Gente, vocês estão somatizando sintomas que não são seus, né? Então, vai lá na internet, busca. Parece que os critérios do TDAH lá e passa a fazer igual, né? Então, não é assim, gente. E vocês não vão conseguir enganar os profissionais, tá bom? Né, Thaís? A gente vai perceber que não tá certo. Então, assim, até porque, assim, eu falo, gente, é prejudicial para você lá na frente, porque, como a doutora Thaís mesmo falou, se ela entra com uma medicação de TDAH para um paciente que é bipolar, isso não vai dar bom, né? Vai ter problema. E daí vem, porque, né, daí reclamam da gente, do profissional, mas quando na realidade tá com um diagnóstico equivocado. Então, não, eu sempre falo, gente, seja o mais honesto possível quando você for fazer uma avaliação, quando você procurar um médico, porque é você está falando de você, né? Então, acho que você é a pessoa, o seu bem mais precioso é você. Então, é importante isso, né? Porque a gente vai baseado naquilo que o paciente fala. Se o paciente ele esconder que ele tem, por exemplo, uma compulsão, esconder que ele tem um vício, né? Que pode ajudar, né? Nos ajudar no diagnóstico, isso vai fazer uma grande diferença, né? Então, às vezes o paciente, eu vejo mais paciente escondendo por vergonha de ser julgado, às vezes um uso, abuso de drogas, às vezes Eles o paciente escondem tem um vício em alguma coisa que ele se envergonha. Eu entendo que é difícil, né, abrir assim, mas nós precisamos desse material para a gente conseguir construir. Costumo dizer que a gente é um detetive, né? Então, o paciente traz para a gente um crime, um crime, assim, o que está acontecendo, são sintomas, né? E aí, baseado naquilo que ele vai falando, eu vou pegando quais são as hipóteses dos sujeitos, né? Dos criminosos. Então, pode ser que o criminoso seja um TDAH, pode ser que o criminoso seja um autismo, não sei. Então, baseado na história, que eu vou saber quem que está dando aqueles sintomas. Quem cometeu aquele crime naquela pessoa, né? Que são os sintomas que ela entrega pra gente. E vai desvendando o mistério. E que às vezes a gente rala a pena, às vezes porque realmente é um caso complexo. Né? Não é raro o paciente, às vezes, com um ano de acompanhamento, ainda não ter um diagnóstico. sim. Por quê? Porque omitiu muitos fatos, né? Assim, eu tenho vários pacientes também que depois de, sei lá, 6 meses de atendimento, vem me trazer assim, então, uma história e eu olho assim, mas por que você nunca trouxe isso antes? Alguns falam, eu esqueci, ou, né, não, eu tinha vergonha, não sentia vontade de falar, né? Eu acho que, assim, acima de tudo, a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? Quem somos nós para julgar, né, para condenar um comportamento de vocês? Eu acho que todo mundo tem suas falhas, tem seus erros, tem seus acertos, e a gente está aqui para ajudar. E a nossa ajuda, ela precisa ser em cima da verdade, daquilo que realmente acontece, o que o paciente realmente faz, né? Então, omitir fatos só atrasa o tratamento, né? E às vezes o paciente não sabe mesmo que aquilo é importante, né? Aí Sim. entra também a nossa capacidade técnica de saber perguntar para o paciente, né? O que ele entrar mesmo com perguntas específicas, não abrangente, que às vezes acontece isso mesmo. Eu tenho essa, né? Todo mundo tem essa falha às vezes de perguntar algo. Por exemplo, se eu perguntar para o paciente, tem alguém na família com algum transtorno psiquiátrico? Às vezes o paciente vai falar, não. Aí você pergunta, como que é o teu pai? Ah, minha mãe é agitada. Aí a minha mãe, olha, esquecidinha. Aí já muda. Às vezes o paciente não sabe que tem um diagnóstico, mas você perguntando características, aquilo pode te trazer, como profissional, mais noção, né? Muito. Às vezes o paciente pode falar. Não, sim, pode. Perguntando, a gente vai ter muitas respostas, né, que a gente precisa. Sim. E às vezes a gente tem que acabar perguntando mesmo coisa muito específica, né?
Sim. Eu tô até mudando aqui agora com a na minha avaliação, né, neuropsicológica, porque eu percebi que eu estava ficando muito vago as minhas anamneses, minhas entrevistas com os pacientes, e já estou aumentando até o tempo. Eu estou ficando de 1h30 a 2, às vezes, com o paciente aqui para colher as informações necessárias. Porque para o processo avaliativo, como é o meu caso, que eu tenho um tempo, eu tenho um prazo para concluir aquilo, né? Não é um acompanhamento que nem psicoterapia, que vai perdurar por um tempo, enfim. Não, eu tenho um prazo para fazer laudo, para fazer exames de testes, né, que eu aplico com o paciente para dar um parecer, um diagnóstico, se sim, se não, ou se inconclusivo que seja, mas eu preciso, né? Então, concluir esse procedimento que ele vai fazer comigo. Então, eu já estou até otimizando mais um pouco o tempo, sim, da minha. Tô aumentando, né? Mais o tempo da minha avaliação, Sim. justamente para colher essas informações que muitas vezes ninguém traz. E assim, eu vejo muitas pessoas também. Eu não sei se é uma fadiga, um cansaço, né? Que as pessoas às vezes já buscou vários profissionais e já tá assim, nossa, de novo, eu tenho que repetir minha história, né? Mas infelizmente, se você está buscando um profissional novo, ele não te conhece. Ele não sabe da sua história, ele não sabe do seu passado, ele não sabe o que aconteceu com você. Então a gente, infelizmente, vai ter que saber todos os detalhes novamente, que são importantes para o tratamento. Sim. E outro diagnóstico também que o pessoal confunde muito com bipolaridade, inclusive eu confundo muitas vezes na prática, e muitas vezes tem os dois juntos, é o TDAH e a bipolaridade, né? É claro que o TDAH e o autismo, que é o TEA, a gente entende que o paciente nasceu com aquilo. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Exatamente. Mas na prática, não sei você, Carline, mas na prática eu não acho que é tão fácil assim. Ah, a pessoa nasceu, logo não é bipolaridade, é TDAH. Por quê? Porque eu vejo que muitos pacientes, às vezes, tinham sim o TDAH desde a infância, mas só foi perceber sintomas na vida adulta, porque foi aumentando de nível de exigência e ele não percebeu, ele passou ali anos despercebido. E a gente fica na dúvida: será que surgiu na adolescência o TDAH mesmo? Então pode ser uma bipolaridade ou outro diagnóstico, ou ele nasceu e passou despercebido? Pode acontecer as duas coisas, né? Então, só que o marco maior, a gente vai ter que investigar essa infância, né? E aí, se ele falar eu não tinha sintomas, eu não lembro, eu não sei, aí a gente vai ter que descartar outros diagnósticos, que é o que eu falei antes, né? Para daí sim a gente chegar a uma conclusão de ser um TDAH. Aí eu não fecho para um TDAH se eu não tenho uma certeza, eu descarto outros possíveis diagnósticos que poderia estar causando aquele sintoma. Agora, se eu conseguir descartar os outros, me sobra o TDAH? Ok, então a gente fechou. Né? Então tem tudo isso. E existem comorbidades, né, Thaís? Principalmente autismo, TDAH, TDAH com bipolar. Então, assim, existe, né? Tudo é possível. Esses anos, tem uns anos atrás, eu fiz uma avaliação para um paciente, criança, e assim, ele me trouxe uns. Porque a gente não fecha, né, psicopatia na criança, tá, gente? É só na idade adulta, enfim, lá na frente. E aí eu fui e ele tinha totalmente traços de conduta, que é quando a gente, nessa idade da criança, de 6 5 6 anos, aí a gente entende como um traço de conduta, né? Então entra dessa forma. Ele veio para autismo, né? Fechou o diagnóstico de autismo e me trouxe a hipótese de um transtorno de conduta. Fecho o diagnóstico? Não fecho, porque eu não posso fechar na idade que ele se encontra, né? Até porque isso vai ser fechado lá na idade adulta, 18, 20 anos. Me corrija se estiver errada. Mas eu deixo isso em observação, né? Eu também não posso. Ele tem a chance, mas aí você tem que acompanhar Exatamente. para ver, né? Exatamente, a gente tem que acompanhar para. E aí o que acontece? Essa criança precisa entrar em tratamento, em acompanhamento, para realmente, né?
lá na frente a gente fechar ou não esse diagnóstico, se ele vai se tornar um psicopata ou não. É muito comum É o muito TDAH também ter a comorbidade de transtorno de personalidade. sim. Tanto é que daí, nesse caso, eu até precisei de uma orientação, fui atrás, porque nós profissionais não podemos também trabalhar, né? Em alguns casos a gente precisa de uma orientadora, alguém, né, que vai nos auxiliar. Porque eu fiquei assim, existe comorbidade nesse caso? Na literatura, a gente não encontra lá nessas pesquisas, artigos, que vai dizer que sim, mas tudo é possível. Então, pode ser Sim, que aconteça, né, da criança ter autismo com transtorno de conduta. Pode existir. sim. É muito comum, então, a comorbidade, né? Autismo com bipolaridade é possível? É possível. Já que o assunto é bipolaridade, vamos, né, fazer Sim, associação. É muito comum é, o TDAH quando criança, porque você nasceu TDAH, você evoluir para bipolaridade. 20% dos casos. Então, quando um adulto chega para mim com traços ou características de TDAH, eu tenho que pensar na possibilidade de você não ser só um TDAH puro, né? Ah, mas aí como que você vai saber? Pela história, né? Pela genética que contribui e principalmente medicação, gente. Da mesma forma que eu falei que o toque, ele é super diferente o tratamento do toque em relação ao bipolar, a mesma coisa o tratamento de bipolaridade com o TDAH puro. Então, se eu pegar um paciente que ele tem só um dos diagnósticos, se eu tratar com um remédio, não vai dar certo. Virado, vou falar assim, né? Então, por exemplo, vamos supor que o paciente acha que tem TDAH, mas ele é bipolar. E eu começo a achar que ele é TDAH e não bipolar. Ele é bipolar, mas eu acho que é TDAH. Se eu coloco um remédio para TDAH num bipolar, ele pode piorar muito. Mas é possível os dois diagnósticos? Sim. Só que aí existe uma ordem de tratamento. Eu preciso tratar a primeira bipolaridade de uma pessoa que tem os dois diagnósticos para depois eu olhar para o TDAH dele. Porque se eu fizer o inverso, eu boto gasolina na churrasqueira. Aí que eu vejo uns vídeos aí, ô Carlinhos, eu vou aproveitar que você é psicóloga. Assim, eu pego cada psicólogo, às vezes, que acompanha meus pacientes, porque eu tenho psicólogos, assim, de pacientes do Brasil, né? Então, tem psicólogo que às vezes fala assim pro paciente: não, porque o medicamento é o demônio. Não, porque o medicamento é o capiroto. E aí a gente vai entendendo que às vezes, na verdade, o paciente está com o medicamento errado. Por isso que ele tem sintomas assim. Lógico que todo medicamento tem efeito colateral, né? Óbvio, né? Cada caso é um caso. Mas, por exemplo, se eu colocar Venvance num paciente bipolar, Venvance é para o TDAH, e ele for bipolar e não for TDAH puro, esse paciente ele vai entrar em mania. Se eu colocar antidepressivo no bipolar puro e não colocar mais nada, só antidepressivo, ele vai virar mania também. Já o antidepressivo Venvance num TDAH puro vai ser excelente. Vai ficar um paciente tranquilo, focado, né? Agora, se eu inverter as coisas, vai dar ruim. por isso a importância de não se auto diagnosticar e sair procurando médico, né? Sim, Querendo resolver o problema dessa forma. Não dá. exatamente. E aí a gente vê alguns sintomas, né? Igual o TDAH. TDAH impulsivo, compulsões por compras pode acontecer no TDAH? Pode, né? Agitação, hiperatividade? Sim. Déficit de atenção? Sim. Só que essas características também podem acontecer na fase de mania e hipomania do bipolar. Exatamente. Porque no caso da bipolaridade, ele, quando ele entra em mania, ele entra numa compulsão,
né? Ele entra no estágio de euforia, então ele vai buscar, às vezes, numa impulsividade, aquilo que ele nem se dá conta que ele quer ali, né? E o TDAH ele já tem a impulsividade por si só, de agir muitas vezes sem pensar, né? Uhum. Então, aí o que que acontece? Se a gente não fizer uma avaliação, se a gente não tiver uma observação daquele paciente, aquele paciente não trouxer, né, nos atendimentos a verdade realmente do quadro, aí a gente pode fazer realmente uma confusão ali, fazer um tratamento errado e aí, ao invés de melhorar, piorar, né, Thaís? Então, eu acho que por isso é importante, né? Não veio. Pode falar, desculpa. E assim, porque assim, o que que acontece? Na fase de mania também, né? Ele pode ser confundido com a hiperatividade, porque ele entra em estágios também de desatenção, né? Porque ele tá ali focado em muitas coisas, né? Na mania ele também entra em focos de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que pode ser confundido com o hiperfoco do autismo. Exatamente. Que na verdade não é um hiperfoco, é só uma obsessão, né? Eu acho que a gente até conversou a respeito disso outro dia, né? Que o hiperfoco ele é maior no autismo, né? E constante, né? É, O bipolar depende da fase. e o TDAH ele também hiperfoca, mas ele varia um pouquinho e ele não é por muito tempo. O Uhum. autismo ele hiperfoca que ele fica horas, né? A gente observa crianças muito isso, né? Crianças, eles ficam horas ali, a não ser que ele tenha comorbidade, tá? Tô fazendo uma avaliaçãozinha de que ele tem a possibilidade de ser TDAH, o principal autismo, né? Com TDAH. Aí é uma outra situação. Então, o que que acontece? Daí, talvez nesses casos, o autismo dele, ele não vai hiperfocar por muito tempo, porque ele tem uma outra comorbidade por trás que Sim. não permite isso. Então, é o que difere também, né? Em alguns casos. Aí que entra que tem TDAH super organizados, que tem autismo junto, né? Na verdade, é o autista com TDAH. E existe TDAHs desorganizadíssimos, né? Que depende. É igual as pessoas falam, eu procrastino, então eu sou TDAH. Não, gente. Bipolar também pode procrastinar. Porque a gente às vezes fala aqui, o Carlinhos, porque o bipolar ele pode ser produtivo. Realmente, dependendo da fase, bipolar pode ser produtivo, desenvolve, parece que tem altas habilidades, é muito inteligente e taca o pau. Só que tem fases, ou nas fases mistas ou nas fases depressivas, o bipolar vai procrastinar, semelhante ao TDAH. O bipolar vai ficar lento, vai ficar ruim de memória, semelhante a muitos TDAHs. Então a Sim. gente não pode pegar aí traços e achar que eu tenho, né? A gente pega paciente que chega assim já, eu tô com laudo aqui, eu tenho esse diagnóstico que eu vim tratar. Eu falo, pera, vamos começar do zero, né? Vamos começar do zero. E lembrando, gente, que muitas vezes a gente traz uma hipótese para vocês, mas nem sempre é o diagnóstico, por isso tem que ter o acompanhamento, né? Sim. É engraçado essa questão, porque realmente a maioria dos pacientes que vêm para avaliação, que não sejam encaminhados por médico, eu até prefiro os pacientes que vêm encaminhados por médico, por avaliação, viu, doutor? Porque eles não vêm com uma opinião formada, sabe? Eu tenho isso. Eles que vêm por conta própria, desculpa, eles fazem o que? Eles vão na internet, pesquisam os sintomas, tentam justificar os comportamentos dele. Por isso que eu não faço as coisas. Não é preguiça, não é não sei o quê, não é falta de vontade, não é. É TDAH. Vou lá fazer para fechar o diagnóstico. Então, assim, aí ele já vem com aquilo montado na cabeça dele, que ele tem aquele diagnóstico, e parece que eles, sei lá, copiam. Então, assim, e não vai dar certo, gente, porque deu tratamento, porque daí o que acontece? Fechou aqui comigo para um TDAH que não era, eu vou mandar para o psiquiatra.
né? Porque ele que vai tratar em alguns casos, ele vai me auxiliar no tratamento, né? A gente vai trabalhar em conjunto aqui. E aí, a medicação tá totalmente errada lá, o negócio não flui, como é que vai ser? Hum. Né? Então a gente tem que sim usar da verdade, né? Então, assim, porque o tratamento ele é muito clínico, né? Para TDAH, para autismo, né? A gente aplica testes, a gente avalia as funções executivas, pode ter prejuízo, mas alguns casos de, né, que nem a bipolaridade, ela tá dentro de um quadro depressivo, né, doutora? Porque a bipolar é a depressão, me fugiu a palavra, unipolar e a bipolar, né? Então, pode ser um quadro que aí o que acontece? Decai as funções de memória operacional, de função executiva, né? Atenção, que é a memória de trabalho, vai ficando tudo ruim. E daí Uhum. acontece, o que é ruim normalmente nesses casos? No TDAH. Só que Uhum. isso não é uma regra. Lembrando que o DSM-5, ele traz que o TAB1, você tendo fase de mania já é suficiente para você diagnosticar bipolar. Então, o bipolar tipo 1, ele pode não ter nenhuma fase na vida dele de depressão. Ele tendo já a fase de mania, a gente já considera, segundo o Olha, DSM. olha, eu não sabia, eu achei que ele entrava numa fase de depressão para depois entrar na mania. Não, inclusive eu tenho um paciente, Viu? ele Psicóloga deve estar quando aprendendo. eu tenho um paciente que tá no DSM-5, depois a gente dá uma olhada junto. Perfeito. Tem um paciente que ele, no início da infância dele ali, adolescência, início da infância não, mas no início da adolescência, ele foi fechado como traços de TDAH. Ele tinha déficit de atenção em algumas áreas. E aí ele veio para mim assim: ah, é um TDAH, um ansioso, tá? Eu fui tratando como ansioso TDAH. De repente, esse menino entrou em mania. Aí mania psicótica mesmo. E aí a primeira coisa que os pais que são leigos pensam que é o quê? Tá escutando vozes, tá vendo coisas. O que pensa? Esquizofrenia. Eu falei, não é esquizofrenia. Isso é um TAB1. Ah, mas ele nunca teve depressão. É possível. É possível ele só oscilar entre mania e a normalidade, que a gente chama de eutímico, né? Então, nem sempre o bipolar vai ser... É complexo, eu sei que eu falar bipolar, né? Mas ele pode, às vezes, não ter aquela depressão clara. E tem muitos bipolares que passam anos na hipomania. Sim, isso eu A sabia. mania, ela é muito clara, qualquer um vê, né? A pessoa tá passando dos limites. Mas a hipomania pode ficar 1, 2, 3 anos, a pessoa em hipomania, e as pessoas acharem que é a personalidade dela. Ah, nossa, ela é tão galera, ela é tão sociável, né? Ela tem ali as fases, né, mais tímida, mas ela é muito produtiva, ou às vezes muito irritada, produtiva, irritada. Então, pode ser. O É, bipolar tipo 1 que eu tô falando, né? Agora, o bipolar tipo 2 tem muito mais fases de depressão. Essa é a diferença, é isso que a gente confunde muito. As pessoas falam, ah, mas não é bipolar o tipo 2. Não é bipolar porque ela só fica na depressão. Às vezes ela fica um pouco irritada, mas só na depressão. Um pouquinho ansiosa, mas só na depressão. Ela não tem uma fase de mania, hipomania, ela nunca fica bem. Ela só fica mal, mas pode ser um TAB2. O TAB2, ele é muito mais depressivo e irritado, e o TAB1 que fica essa coisa de ser muito mais produtivo e alegre, entendeu? uhum. Olha, mas que interessante. Então, eu achava que, de regra, no bipolar ele precisaria também ter uma fase de queda, mas não é necessário. Ele pode, TAB1 não. no TAB1, ele pode viver só na fase de mania, né? É interessante. Então, É claro que no decorrer do tempo ele pode cair em depressão, óbvio, mas o diagnóstico basta você entrar em mania, que for realmente uma mania clara, né? Que já pode ser caracterizado como bipolar, tipo 1, uhum, entendeu? Com psicose e tal. Agora, é claro que ele pode entrar na depressão, né? Ele tem a vida toda aí para oscilar daí. Mas sim, não precisa esperar essa oscilação para eu dizer que é bipolar. né? Interessante. E aí é o que vai deixando os diagnósticos
difíceis, né, pra gente diferenciar um do outro. Muito difícil. Então, assim, vocês imaginam aí, se nós, profissionais, que estudamos há anos e não paramos de estudar, pelo menos eu não parei até hoje, eu faço cursos e cursos, né? Cada avaliação minha é livros e livros estudando. Temos dificuldade muitas vezes, né? Agora não vai achar que é um testezinho de internet que você vai fechar o seu diagnóstico, não. Sim. É, tem que acompanhar. A gente tem perguntas aqui, ó. Quem quiser fazer perguntas, pode mandar. A pergunta da Geiciane é: quais sinais clínicos ajudam o profissional a diferenciar transtorno bipolar do transtorno de personalidade borderline, considerando que ambos apresentam oscilações de humor? Acho que a gente falou aqui, mas é basicamente isso. É claro que não é tão simplório, gente, né? Mas vamos colocar aqui pontos que chamam atenção para diferenciar. O border, ele oscila muito mais rápido do que um bipolar. Às vezes no mesmo dia, horas, né? É claro que tem alguns raros casos de bipolaridade que pode oscilar rápido, sim, mas é mais o border ele é mais rápido na oscilação e depende do externo, do ambiente. Ele principalmente em relacionamento, ele é mais intenso, né? Então é uma dor muito profunda, ele tem um medo muito grande de ser deixado. Então aí é onde que começa a entrar as oscilações, né? No caso do borderline, do border, desculpa, do borderline. Então ele é muita emoção para ele, é tudo muito intenso. Uhum, Não que no bipolar não tenha intensidade de emoção, mas é de uma forma muito maior, né? uhum. E ele vive Emocional. muito angústia, uma fase de, né, muito angustiante para ele aquilo. Ele chega a ser sufocante com o outro. Então, assim, Porém, ele melhora também muito rápido se as coisas estiverem bem. sim, se as coisas estiverem bem. Então, e é aquela coisa que ele entra na vida do outro de uma forma que ele veste a camisa do outro. Sabe? De realmente ser aquilo que o outro é e não quem ele é de verdade. Só que Uhum. quando acaba aquele relacionamento, é muito sofrido, é destruidor, mas depois, quando ele entrar em outro relacionamento, ele vai viver isso tudo de novo. Né? Agora, pode ter os dois, bipolaridade e borderline? Pode, mas aí é já outra situação. Daí é assunto para outra live, doutor. Certo. Agora, a outra pergunta aqui é para você, o Carlinhos. Tem Hum, avaliação neuropsicológica para cada transtorno? Ou na mesma avaliação para TDAH, pode perceber, por exemplo, um transtorno como borderline, bipolaridade? Você consegue aplicar outros testes no mesmo teste? então, o que que acontece? A avaliação, ela é de acordo com aquilo que o paciente buscou para avaliar. Então, se ele veio para mim porque ele tem uma suspeita de TDAH ou de autismo, por exemplo, então eu vou investigar esses casos. Porém, todavia, entretanto, quando eu observo sinais e sintomas muito evidentes de outros transtornos que não têm compatibilidade alguma com o TDAH, ou até tenha, mas está tão evidente aquele outro caso, aí eu como profissional, né? Não é todos que fazem isso, mas eu vou fazer sim uma avaliação em cima daquele diagnóstico que eu estou suspeitando, né? Porque, como a gente acabou de falar, TDAH, autismo, bipolar, border, tem muitos sintomas em comum. Então, se eu estou investigando TDAH e autismo aqui, por que que ele não pode ter um bipolar? Se Entendeu? aquilo te chama atenção, você começa também a avaliar ali. Por Sim, exemplo, você começou a avaliação pensando em TDAH e autismo, por exemplo. Porém, durante a avaliação desses dois, você chama atenção, fala: opa, isso aqui tem cheirinho de bipolar. Deixa eu também ex investigar a bipolaridade. exatamente. Porque o que acontece? O paciente vem, está acontecendo um caso comigo semelhante, né? Tem um paciente que veio para mim para investigar autismo, tá? E teve acontecimentos que ficaram tão evidentes que aquilo não era de autismo, porque nenhum paciente com diagnóstico de autismo faria ou teria aquele comportamento. Então eu falei, peraí, isso aqui não é comum,
né? Porque assim, quando o paciente marca a consulta, né, ou ele vem no primeiro atendimento, às vezes a gente não consegue identificar todos os critérios, porque quando ele está somatizando algum diagnóstico, às vezes ele vem aquilo tão enraizado nele que ele tem até comportamentos semelhantes, mas com o tempo, com o passar da avaliação, você começa a observar que aquilo não está fechando, que aquilo não faz sentido. Então, daí, nesses casos, sim, eu abro exceção e eu começo a investigar outras coisas, né? Um bipolar, um border, enfim. Agora, em geral, a gente trabalha a avaliação com aquilo que o paciente solicitou, né? Porque assim, a gente vai investigar em cima daquilo. Então, se a escola, um exemplo, mandou porque está com dificuldade de aprendizado, daí nesses casos eu vou investigar a dificuldade de um transtorno de aprendizado e um TDAH, porque o TDAH pode dar prejuízos no aprendizado, entendeu? Então, vai depender de cada avaliação, né? Certo. Porém, se for aparecendo nas escalas ali, vai te deixar um pouco mais alerta e você vai para esse lado mesmo que o paciente não tenha se queixado, né? Por exemplo, como eu falei, aquele outro caso lá atrás de autismo que eu suspeitei de transtorno de conduta e deixei em aberto, né? Então é assim, acontece, Uhum. tá? Então eu não deixo passar. Só que aí eu preciso analisar cada caso. Não adianta eu falar para você que a pessoa vai vir e eu vou investigar todos os transtornos. Isso é impossível. Até Sim, porque o DSM, gente, eu tenho ele aqui, ele é dessa grossura. sim. Então você imagina. Aí você vai passar 10 anos comigo sendo avaliado para eu conseguir te Uhum. alto. Então A não é assim. Gessiane também pergunta, mas pode TDAH já tratado ter oscilação de humor? Sim, Sim, sim. Não é porque você tem oscilação de humor que você é bipolar, tá? Existem todos os critérios. Lembrando que se você for TDAH e está sendo tratada só por TDAH, lembra que a medicação que é só para TDAH, caso você tenha uma bipolaridade, vai aparecer de uma forma muito escancarada. gente. Agora, porque você tem uma oscilação de humor, por questões que estão acontecendo na sua vida, gatilhos, você é um ser humano como qualquer um outro. A gente tem oscilação de humor, mas o bipolar é uma oscilação de humor diferente. No bipolar, a alteração do humor ela é mais intensa e pode durar dias, tá? Semanas ou meses. No TDAH, ela vai ser uma dificuldade, a mudança de humor mais rápida, tá? E reativa a situações cotidianas. Então, ela é mais passageira, né? Pouquinho parecido com border, mas assim, tem outros critérios que excluem você de não ser border. É porque assim, é mais fácil você confundir bipolar com border do que TDAH com border, né? Sim. Porque o bipolar e o border eles são mais semelhantes, né? Do que o TDAH e o border. O TDAH e o Uhum. border ele é mais distante. Agora sim, o TDAH e o bipolar daí ele já entra um pouquinho mais em confusão ali, né? Mas eu acho que é mais quem é da área que vai conseguir entender isso aí, o que eu tô Sim, falando agora. A paciente não vai entender nada. sim. A Gleice pergunta quais são os sintomas de bipolaridade. Gleice, eu não vou conseguir te falar nessa live, porque ficou na live 1 e 2 isso, tá? Mas o bipolar é uma diferença de energia, muitas vezes, de um modo geral, né? A gente já viu aqui, tem aqui, tem exceções. Mas a pessoa, ela tem as fases depressivas, mas ela também pode ter a fase de euforia ou de disforia. Ela fica muito irritada, ou muito alegre, ou muito compulsiva, muito energética. E às vezes a pessoa pode ser uma depressiva ansiosa, pode ser uma bipolaridade. Mas completinho tá na live 1 e 2. Isso casa também com a pergunta que a Taliane fez. E o transtorno de ciclotímico? A ciclotimia é um dos tipos de bipolaridade. A ciclotimia, ela oscila muito mais rápido, só que de uma forma mais sutil, tá? A ciclotimia, ela oscila entre a euforia e a fase depressiva, mas é algo mais sutil que às vezes não dá tanto prejuízo como os outros tipos de bipolaridade. Mas todos eles é dentro do espectro bipolar. E eu falo sobre isso na live 1 e 2 também.
As lives ficam gravadas, estão aqui no Instagram e estão também no YouTube, tá? Então, estão todas as lives gravadas. No YouTube, tem para quem quer colocar, às vezes, lá e deixar e escutar enquanto tá lavando a louça. Aqui no Instagram também dá assim, né? Mas aqui você tem que ficar um pouco mais na tela, certo? Mas estão todas gravadas, gente. Certo, Karine, o que mais que você pega aí que às vezes o paciente confunde ou até às vezes te traz confusão? Mais alguma coisa que a gente deixou para trás? Olha, eu acho que o choque maior aí realmente vai ser no TDAH com bipolar, né? Porque, querendo ou não, eles são alguns momentos muito semelhantes, né? Porque no bipolar, que é no transtorno de humor, né? Ele vai ter prejuízos, né, de memória operacional, de funções executivas, né? E daí, se a gente for avaliar isso para um TDAH, o TDAH tem esse prejuízo. Então, acaba que os sintomas todos, né, como virou quase que uma, sei lá, uma moda aí, né? Tudo TDAH, enfim, daí a gente vai levar para o lado do TDAH. Então, por isso que a gente tem que ter cautela, né? Então, por isso que agora, assim, em todas as avaliações, a gente precisa também fazer escalas de depressão, porque ali a gente vai identificar sintomas de bipolaridade também, porque a gente tem escalas, tá? Nós, profissionais de saúde, temos escalas de bipolaridade, de depressão, de ansiedade. Aí, dentro da bipolaridade, a gente tem as escalas de mania, né? Euforia, enfim. Então, ela precisa ser investigada quando existe a suspeita, né? Só que se não tem a suspeita, você já descarta e vai para aquilo que você acredita ser, né? Mas assim, é um trabalho muito complexo, né, gente? Não tem como a gente, em um atendimento, falar a pessoa. Claro, tem alguns casos que são muito evidentes, né, Thaís? A gente olha e Não, percebe. tem casos que a gente vê na primeira consulta. A gente não Exato. fala, a gente não fala para não se precipitar, a gente fala de hipótese. Inclusive, tem uns pacientes uma paciente aí ficou meio brava comigo. Eu falei de uma hipótese e ela já falou que eu disse que ela tinha o diagnóstico, mas é porque assim, existem pacientes que você bate o olho, meia hora de conversa, você vê que é. Tem autistas que não tem como, né? Mas é claro que a gente dá seguimento, às vezes fala de uma avaliação neuropsicológica, até mesmo para os pais ou o paciente aceitar o diagnóstico, aquilo que eu falei. Parece que é um teste. Paciente, você aceita que você tem tal diagnóstico? Se ele falar que não, é porque ele tem. Acho que não é tão simples assim, a gente tá brincando, né? Exato. Mas É. normalmente o paciente que geralmente tem o diagnóstico X, ele normalmente não aceita aquele diagnóstico, né? Então, claro que não é uma regra, é só uma brincadeira que a gente faz, que na prática acontece muito. Mas a gente dá seguimento, e as pessoas falam, nossa, na primeira consulta você nem me conhece. Mas pode ser que a gente já tenha ali uma hipótese, porque dentro da nossa cabeça a gente já tá, ó, isso aqui, que se liga isso aqui, que o DSM-5 fala tal coisa. E aí a gente fala, esse pai aí, ó, tá com cara de autista também. Esse pai essa mãe tem cara de bipolar. É claro que a gente, né, não tem como a gente ter 100%, mas são coisas que vão chamando a atenção da gente e a gente já vai indo para um caminho, né? E eu assim, gente, ó, quando eu vou fazer a minha avaliação, eu não fico falando para o paciente. Às vezes eu brinco com um paciente ou outro, porque assim, quem já fez avaliação comigo, eu vou muito de acordo com o paciente. Se o paciente ele é sério, eu vou manter a sessão séria. Se ele é brincalhão, eu vou brincar. Então eu vou no ritmo dele, entende? Então, assim, às vezes eu brinco, né, falando de alguma coisa de transtorno, enfim. Mas, assim, com esses pacientes que eu sei que eu tô tendo liberdade para brincar e ele entender que aquilo é uma brincadeira. Mas, caso contrário, eu não falo de diagnóstico nenhum com os meus pacientes até eu entregar o laudo, tá? Por quê? Porque, assim, eu preciso corrigir teste, eu preciso olhar para o DSM, eu preciso confrontar os testes, eu preciso confrontar a história clínica desse paciente. Então, é muita coisa que eu preciso estudar para fechar um laudo.
E nem sempre todo laudo, tá? A gente, eu quero deixar claro aqui também, porque senão vocês vão achar que a avaliação neuropsicológica faz milagres. Nem toda avaliação a gente vai fechar diagnóstico, tá? Nem sempre, tá? Ela auxilia no diagnóstico. Então, o que que acontece? Ela me trouxe várias respostas. Agora eu vou lá com a Thaís e vamos investigar, porque eu vou encaminhar esse paciente para psiquiatria, ou ela que me encaminhou, e aí a gente vai discutir o caso e a gente vai continuar analisando. Tem um paciente nosso em comum, né, Thaís, que você me encaminhou. Eu fechei para TDAH, que era visível, e ele está em análise para autismo. E a gente já está para fechar para autismo para ele. Mas o que? A gente não quis. Apesar de eu achar que ele é autista. Sim, só que a gente não quis também fazer um diagnóstico equivocado. Então, o que que acontece aí? Ele tem as duas comorbidades, TDAH e autismo. É possível? É possível, né? Então, e o que acontece? A gente vai trabalhando em conjunto até chegar. E assim, não tenha pressa, porque eu acho que assim, o diagnóstico ele vai auxiliar você a ter uma vida, uma qualidade de vida. Só que ele não vai mudar quem você é, né? Digamos assim, você sempre foi a Maria, você vai continuar sendo a Maria, só que agora você vai ser uma Maria melhorada, porque você vai tratar, porque você vai cuidar, entende? Mas não se assuste com o diagnóstico, né? Então, os pais, principalmente, eles têm muita resistência do diagnóstico do filho, né? E de aceitar isso. Então, às vezes, a gente tem que começar, como a Thaís mesmo falou, trabalhando com os pais, a aceitação desse diagnóstico para depois, até mesmo mais para frente, a gente fechar esse diagnóstico. Sim. Falando sobre bipolaridade em relação a transtornos alimentares, tá? É muito comum. Uma seguidora perguntou assim, a Gleice, viu uma postagem que bulimia está associada à bipolaridade, é verdade? Sim. O que é bulimia? Bulimia, a pessoa vai lá, come compulsivamente e ela tem que fazer algum comportamento compensatório para compensar a compulsão dela. Por exemplo, comi demais, então eu tenho que vomitar para eu poder não engordar. Comi demais, então eu vou passar 2 dias de jejum. Isso é um comportamento compensatório. Para compensar o que eu exagerei, eu faço um comportamento compensatório. Uso laxante ou faço muito exercício físico, que a gente acha que bulimia é só vomitar, mas não. Bulimia pode ser qualquer comportamento compensatório para compensar o que eu acabei de fazer, né, de ser compulsiva. Então, o bipolar, principalmente na fase de mania, hipomania ou em oscilação, resumindo, quando ele não tá bem, ele é muito compulsivo, não só por compras, às vezes por drogas, às vezes por comida, como fosse para sarar uma angústia que ele tem. Entendeu? Então, às vezes ele pode estar numa fase depressiva, ou às vezes ele pode estar na fase mista, ou às vezes está na mania. Mais comum na mania e na fase mista. E quando Porque ele está tão agitado que ele quer compensar aí. Comenta. Exatamente. E quando ele não faz com ele mesmo, né? Aquelas trocas de visuais do nada, né? Ele entrou numa fase ali, pronto. O cabelo é preto, eu pintei de roxo, Sim. né? Então acontece isso também, né? Em alguns quadros de bipolaridade. A gente, né, tinha até uma paciente em comum, né, Thaís, que ela cada vez estava de um jeito. Acontece, porque ela entra nessa compulsão e é, às vezes, muitas vezes, na necessidade de suprir uma falta. E também que o bipolar, ele tem crises de alucinação, né? De delírio em alguns casos, né? Então, que confunde com a esquizofrenia, né? Lá, mas é um quadro bipolar, é muito comum isso também, ok? Alguns tipos, tá, gente? Que ela tá dizendo alguns tipos. É, Não o são todos tipo, os bipolares que têm isso. exatamente, não vai ser todos, tá? Mas alguns apresentam sim, Uhum. né? Ainda mais quando eles fazem abuso de substâncias, né? Na compulsão, aí complica um pouco. Uhum. Sim. A Geiciane diz, eu podia ter aceitado o meu diagnóstico na primeira consulta. Talvez hoje eu não tivesse TDAH. Calma, não é bem assim. É porque eu falei na live que quando o paciente aceita de cara, a gente já pensa que talvez não seja, né? Aí Ah, por isso que ela tá brincando. entendi. Ah, tá. Eu já ia falar, gente, se você tem TDAH, você não vai deixar de ter mais, viu? Sim.
Ela tá brincando. Se ela tivesse aceitado logo de cara, talvez ela não tivesse TDAH agora, né? Entendi. Agora entendi a brincadeira. Mas é outra coisa, gente, que é, no caso de ansiedade, depressão, são diagnósticos que normalmente a gente tem uma fase, a gente trata, pode melhorar e não ter, né, mais casos recorrentes. Mas TDAH, autismo, se você fechou o diagnóstico, ele é para vida, tá? A não ser que seja um diagnóstico equivocado, tá? Mas se for um diagnóstico fidedigno aí, correto, Uhum. para a vida, você não deixa de ter. Você melhora os seus comportamentos, você reabilita, né? Você trata, você trabalha com psicoterapia, você trabalha com medicamentos, com médico psiquiatra para nos, né, nós melhorarmos os nossos sintomas. Mas assim, deixar de ter não vai acontecer, tá? Não sei se é uma notícia boa ou ruim aí para vocês, mas é isso mesmo, tá bom? E normalmente o paciente. Agora me perdi o que eu ia falar, esqueci agora. Desculpa. Tranquilo, eu me perdi mesmo. Mas o TDAH, o caso aí que essa paciente citou, logo na primeira consulta eu percebi que ela seria uma TDAH, né? Só que aí, o que acontece? Que é uma coisa boa também, do paciente suspeitar que ele não tem, é uma coisa boa. E eu não quero que você, logo de cara, aceite o seu diagnóstico a goela abaixo, né? Até mesmo porque é uma hipótese. Por isso a gente tem que acompanhar. Né? Eu faço o paciente, olha, psicoeducação, pode olhar, mesmo que na internet tem vídeos péssimos, mas tem vídeos bons também, e que ele traga para mim, doutora, mas você não acha tal? A gente questiona, natural, né? E muitas vezes o paciente, lembrei que eu ia falar, muitos bipolares chegam para mim com síndrome do pânico, com ataque do pânico, com crise de ansiedade. O fato de você ter ansiedade, que você estava falando sobre depressão, Carlinhos, Nossa, depressão e ansiedade. O fato de você ter depressão e ansiedade não exclui você ser um bipolar. Porque um bipolar, ele tem sintomas de ansiedade e depressão também. sim. Entendeu? Eu costumo dizer, por exemplo, sintomas depressivos e ansiosos são sintomas que pode estar no bipolar, pode estar no TDAH, pode estar, às vezes, no borderline. Porque sintomas depressivos não quer dizer que é um transtorno depressivo. Sim. Sintomas depressivos é como se fosse assim, febre. Febre é o quê? É um sinal, né? Sinais e sintomas de uma gripe pode estar também numa pneumonia. Sinais de uma dengue pode estar, por exemplo, numa chikungunya. E são doenças diferentes, né? Então, assim, eu posso ser um bipolar e ter sintomas depressivos e ansiosos. Eu posso ser um TDAH e ter sintomas depressivos e ansiosos. Eu Exato. posso ser um borderline e ter sintomas depressivos e ansiosos. Eu posso ser um autista e assim por diante. Por isso, gente, que eu já falei aqui várias vezes, às vezes o paciente vai estar usando uma medicação por ele ter um diagnóstico de borderline, mas ele pode estar usando uma medicação que um amigo bipolar usa também. E aí causa confusão. Como assim? Dois diagnósticos e o mesmo remédio? Porque na psiquiatria a gente trata o quê? Sintomas. Então, da mesma forma que lá na febre da dengue eu vou usar dipirona, na febre de uma pneumonia também posso usar dipirona, mesmo sendo doenças diferentes. É claro que, como eu falei no começo dessa live, tem diagnósticos que vão usar remédios totalmente diferentes e pode dar muito ruim. Por exemplo, toque, bipolaridade, TDAH e bipolaridade, se for separado, né? Se não for os dois juntos. Se a gente usar medicações erradas, você vai perceber que não vai dar certo. E muitas vezes a gente acompanhando e usando a medicação que a gente vai enxergando certos sintomas que lá na primeira, segunda, terceira, quinta consulta não foi enxergados. Exato. Acontece muito isso, né? Da gente ir observando. Porque assim, o que que eu trabalho muito com hipótese. Então, assim, às vezes eu levanto hipóteses de vários.
sintomas aqui de diagnósticos e vou fechando, não, eu vou excluindo esse não, esse não, esse não, até eu chegar naquele que eu falo, ah, é esse aqui, né? E muitas vezes tem laudos que eu jogo a responsabilidade de volta, né? Falo, olha, apresentou sintomas aqui, fecha o diagnóstico aí. A Thaís, ela quer morrer comigo, né, Thaís? Ela, não, você não fez. Eu falei, fiz, todo seu, toma que a bomba é sua. Ai, Tá, ai. gente? Mas é assim mesmo, sabe? Às vezes a gente vai a gente trabalha muito em conjunto para fechar um diagnóstico, não é uma coisa tão simples assim. Então, não pense que você vai chegar lá na internet, lá, fazer, jogar na IA, que tá muito comum isso aí agora, né? Meu Deus do céu. A gente tem uma história clínica por trás, tem um caso, a gente precisa investigar a infância, a família, históricos familiares, né? Normalmente o TDAH ele vai ter uma herança genética, o bipolar. Então, e aí? Né? Não é assim jogando lá no computador, num testezinho bobo. Outra coisa assim, que não é a nossa live, a gente pode um dia falar disso, mas o quanto que essa rede social hoje tá dando sintomas que são semelhantes de um TDAH. Porque não a rede social, mas o uso de telas, desculpa, né? O uso de Sim, telas em excesso. Então a gente está vindo com uma grande quantidade de crianças aí com excesso de telas que pode estar dando um falso TDAH. Que não sim. é, né? Muitos adultos que não conseguem procrastinam, têm déficit de atenção, mas é porque não faz exercício, não dorme 8 horas por noite, não toma água, não faz a alimentação correta, enfim, aí não dá. E, Realmente, o cérebro começa a dar sinais, traços de alguns transtornos que às vezes você nem tem, e o né? E que às vezes era só questão de você mudar os seus hábitos. Exatamente. E o que é mais gostoso? Eu passar horas na frente de um celular ou pegar um livro e ler, Com certeza. né? E uma coisa que você falou de trabalhar em conjunto, né, Karine, que vai ser o tema da próxima live. Vai ter uma outra psicóloga semana que vem aqui, porque essas lives que eu fiz também, eu fiz para muitos colegas também psicólogos terem alguma noção e alguns médicos também terem alguma noção maior para a gente trabalhar em conjunto. Porque, assim, graças a Deus, vários psicólogos que eu trabalho são bem abertos, assim como eu acho também, como eu já recebi feedback de psicólogos, que eu acho aberta também, a gente discute as coisas. Mas tem, assim como vocês, como psicólogos, reclamam de muitos médicos, a gente também tem muitos psicólogos, né? Que a gente precisa trabalhar em conjunto e que às vezes uma coisinha que fala para o paciente talvez errada causa aí uma quebra de confiança no tratamento pelo paciente, né? E eu acho que assim, o paciente, desculpa falar isso para vocês aí, mas vocês distorcem muito o que a gente fala, gente. A gente fala abacate sai laranja, sabe? Então, assim, não, então eu acho que por isso que é interessante essa troca profissional, né? Que a gente consiga se unir aí, porque aí o que acontece? Vem com. Eu saí daqui falando abacate, chegou lá a laranja, e o profissional falou: não, você não acredita que ela tá falando isso, e quando na realidade não foi isso que foi falado. Então é interessante a gente sempre conversar, né? E tá aqui. E eu gosto, eu sou muito aberta, né, para conversar com os profissionais de outras áreas, da minha área também, né? Com tanto psicólogo quanto neuropsicólogo, que eu trabalho nas duas áreas, viu, gente? Eu sou psicóloga clínica, né? Eu atendo pacientes clinicamente, né? Assim como também eu faço avaliação neuropsicológica e reabilitação também de alguns casos. A reabilitação aí depende do caso, porque é muito estudo aí, a gente tem que focar em algumas áreas, tá? Então não é todas. Mas assim, eu acho que é muito importante essa troca. Eu tô sempre aberta, né? Eu sempre, às vezes, eu até não gosto muito de falar, nossa, ficar tomando tempo aqui, incomodando a Thaís, que eu sei que a vida da Thaís é assim, ó, uma correria. Então, mas é importante, sim, é importante que a gente crie esse vínculo, né, dessas aberturas, porque ajuda muito no tratamento dos pacientes nossos, né? Sim. E é isso, acho que a gente falou um pouco de cada coisa, já deu mais de uma hora de live.
Já. Agradeço você e aí deixo para você finalizar para você vender seu peixe. Como eu falei, né, eu faço avaliação neuropsicológica, que é um pouquinho da minha especialidade, tanto para diagnósticos diversos aí, né, TDAH, autismo, transtornos, né, de humor bipolar, borderline, enfim, a gente, né, também casos mais demenciais no adulto idoso, também trabalho com essa área, né, dificuldade de aprendizado lá na infância, memória, atenção. Então, que te precisar na área de avaliação e investigação neuropsicológica, eu atuo aí desde 2 anos e meio, mais ou menos, até 80, 90 anos. E meu reabilitação, como eu falei, que não é depende de casa, porque normalmente eu reabilito mais em casos de TDAH, né? E autismo, mais na idade mais adulta, né? Adolescente adulto ali, e autismo de suporte 1, 2. E reabilito também adulto idoso em casos de demência, né? Porque ajuda muito em dar uma qualidade de vida para esse adulto, né? Das funções executivas, de memória de trabalho dele que a gente precisa. Talvez. Porque assim, o diagnóstico de demência já é um outro caso aí que ele vai decaindo com o tempo. Então, o que a gente consegue dar uma qualidade de vida para essa pessoa, né? Para esse adulto idoso. Então, é uma outra área que eu reabilito também. E faço atendimento clínico, né? Infantil, tá? Com crianças. Né? Com crianças eu trabalho com orientação com os pais, né? Porque eu preciso do suporte dos pais, não trabalho sozinha com a criança. Adolescente eu atendo, mas são poucos casos, mas atendo também. E normalmente eu encaminho um pouquinho o adolescente. Eu brinco assim que eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque assim, tudo vai do vínculo, né? Terapêutico também, né? Então não é que eu não sei trabalhar com adolescente, eu sei, só que eu acho que o vínculo é um pouquinho mais difícil. Eu falo assim, eu devo ter algum complexo nessa minha fase de adolescente lá que eu preciso tratar em terapia. Eu encaminho para meus colegas, normalmente o adolescente, mas trabalho também. Normalmente eu encaminho. E adulto eu também atendo, tá? Faço atendimento também em alguns casos de casal, né? Casal e familiar também, se alguém precisar, né? Eu também atuo aí. E é isso, mas o foco maior é a avaliação neuro, né? Certo, agradeço, obrigada, Carline, valeu, muito bom. E, Obrigada pela gente, oportunidade, né, de estar aqui com você na sua live. Espero ter contribuído, né, de alguma forma. E estou muito contente pelo convite. certo. E semana que vem tem a Jenny aqui, outra psicóloga. A gente vai trazer essa experiência, o quanto de bipolar tem escondido nos consultórios sem diagnóstico e às vezes a gente passa anos ali, né, capengando e a gente não consegue enxergar. Então, vamos trazer aqui essa parceria, né, entre a psicologia e a psiquiatria para a gente conseguir desvendar esses mistérios. Então, para você que não assistiu ainda as lives, veja pelo menos a live 1 e a live 2. Nossa, é principalmente, tá? Para ver os sintomas, para vocês entenderem. A live 3 eu falo de tratamento medicamentoso, que eu falo lá de todos os medicamentos principais que a gente usa, tá? A live 4 é essa. E a live 5 é semana que vem, espero você aqui. Mande para alguém essa live, as outras lives que você sentir no coração e lembrar, olha, essa pessoa tem que ver essa live. Tá certo? Um beijo para vocês. Um beijo, Carline. Até mais. Então, tchau, tchau. Até a próxima.